E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? No dia seguinte eu corri na Home Depot, comprei tinta, comprei tudo que precisava, eu comecei a pintar. Cara, isso foi muito forte. Eu comecei a pintar as paredes. Eu lembro que eu fui dormir naquele dia acho que 4 ou 5 da manhã. Nossa. Aí eu tirei até essa foto com as mãos todas sujas de tinta. Eu falei assim, ó, Deus vai te dar a visão. A visão que Deus te dá carrega a provisão. Mas você precisa sujar as suas mãos. Uhum. Tem gente que tem a visão, mas não se posiciona para receber provisão. Tem gente que recebe a provisão, mas não quer sujar as mãos. Uhum. Quando você cumpre esses 3 princípios, você vai viver a promessa. Eu postei isso. E eu lembro que eu cheguei a viver uma crise, mano, que foi o seguinte. Eu falei, cara, será que eu tô fazendo certo? 5 da manhã, Cecília e a Kezinha dormindo, eu aqui, tipo, pintando parede. Foi exatamente essa a minha crise. Eu fui dormir, tipo, será que eu não tô, tipo... Exagerando? Eu dormi. Aí eu acordo com o Kezinha, amor, acorda. Falei, oi, amor, o que foi? Eu tô quebrado, eu dormi tarde. Ela, amor, acorda. Neymar acabou de compartilhar sua pregação, tem um monte de gente te ligando. Eu falei, tá bom, amor, depois eu vejo isso. Ela falou, amor, acho que você não tá entendendo. Amor, acorda. Aí eu acordei assim, ela me deu o celular. E essa frase foi uma das frases que eu mais recebi. E aquilo ali eu lembro que eu sentei na cama, eu comecei a chorar igual criança. Que meus amigos mandaram assim, mano, tá acontecendo. Mano, olha isso, tá acontecendo. Cara, glória a Deus, olha que... Mano, tá acontecendo. E quem conheceu a minha história... O período da bipolaridade, o período em que eu pregava numa garagem, o período que a gente fazia missões na Bahia e viu tudo que estava acontecendo, eu morando numa casa do zero, com móveis doados, recomeçando. E aí aquilo pra gente foi como se fosse uma confirmação de Deus do tipo, tá tudo bem, tá tudo dentro do meu tempo, tá tudo dentro do que eu planejei pra você. E ali, pra mim foi muito marcante o fato de eu ter conversado algo com Deus ter suprido no mesmo dia e no dia seguinte uma das pessoas mais influentes da minha geração tá compartilhando a minha pregação. Para mim não foi tipo, o Neymar tá postando, para mim foi uma chancela de Deus do tipo, pessoas que têm vozes na sua geração vão compartilhar o que eu tô falando com você em secreto, entende? E eu lembro que aquela mensagem especial, eu fui pregar, tinha, 40 jovens naquele dia no culto em Orlando, e não tava fluindo, a atmosfera tava desafiadora, parecia que algumas pessoas estavam lá, não queriam ouvir. E eu lembro que eu falei, Deus, que loucura que eu tô vendo aqui, porque o Brasil, cara, o Brasil iria estar on fire, né? O Brasil tem muita fome. E lá aquele desafio. E aí eu lembro que Deus falou comigo, a mensagem que eu tô te dando não é para uma noite, é para uma geração. Só prega. E aí eu comecei a fazer isso, Karina. Eu pregava lá, e aí a mensagem do nada, é o do nada de Deus. O do nada de Deus leva muito tempo para acontecer. Aí tem gente que fala, cara, do nada a mensagem de André começou a viralizar. Não é do nada, irmão. Teve muito choro nesse período. Teve muito tempo em que ninguém queria ouvir, teve muito tempo que ninguém sabia. Então, do nada, Deus promove algo em público, mas que foi gerado por anos em secreto, entende? Sim. Então, eu lembro que isso foi um marco, assim. Um dia eu tô pintando as paredes do meu estúdio, 3 dias depois eu tô no Paris Saint-Germain. Um dia eu tô pintando as paredes do meu estúdio, 4 meses depois eu tô fazendo live de cura pela internet, com milhares de pessoas. Na pandemia teve dia que a gente tinha 17 mil pessoas online. Nossa. Gente sendo curada. Cara, minha visão, eu não enxergava do olho direito, acabei de ser curado. Meu ouvido se abriu, meu tímpano se abriu. Teve um dos testemunhos que aquilo ali eu nunca vou esquecer. Uma pessoa botou, a minha sobrinha, ela tem um problema de formação desde criança, cirurgia marcada. Ela acabou de ser curada e tá pulando aqui na sala. Meu Deus. Então, 55 dias durante a quarentena, eu sinto que foi uma chancela de Deus, assim, em relação ao ministério de cura, sabe? O nosso ministério profético. Mas foi um momento em que o mundo estava com medo e doente. Sim, mas... E Deus falou comigo, se você ministrar cura e esperança, eu vou levar a sua mensagem a lugares que você nunca imaginou. E foi o que ele fez. O primeiro dia tinha 1.000 pessoas na live, no segundo tinha 3.000, no, 8º dia tinha 17 mil pessoas e cura. Fui curado. Então, assim,
eu acredito muito, Karina, que é o que eu falei, a nossa vida com Deus é como uma espiral. Se você for pegar o que eu pregava na minha garagem, na rua Estados Unidos, para 40 jovens, é a mesma paixão que eu prego para 4, 5 mil que tinha em Interlagos no mês passado, que eu vou pregar para 18 mil no Geonesse Arena no mês que vem. Porque se você é fiel no pouco, a Bíblia diz que sobre o muito você vai ser colocado. Se você ama falar de Jesus para poucos, você está pronto para falar de Jesus para muitos. Se você ama falar de Jesus para quem não tem nada para te dar, Deus vai te colocar entre os príncipes da sua geração para falar de Jesus para eles, entende? E eu acredito muito nisso. Quem não se abate no meio da crise, não se soberbece no meio do palácio. É a história de José. José, ele acorda, ele dorme como um escravo, ele acorda como um governador. Faraó fala, olha, vou colocar o meu anel no teu dedo. E nenhum pé se move, e nenhuma mão se levanta, sem que haja uma palavra tua. E ninguém nesse lugar tem mais autoridade do que você, José. Na noite anterior ele era preso, ele estava cativo. Então, o que eu acredito, Karina, é que todo mundo que está em crise está a alguns passos de viver um milagre. A questão é se você vai permanecer até o teu milagre chegar. Tem gente que desiste tão perto. Cara, se a gente pudesse enxergar no tempo de Deus, existe o tempo dos homens, que é o Cronos, existe o tempo de Deus, que é o Kairos. Se a gente conseguisse enxergar no Kairos de Deus, a gente vai perceber que às vezes a gente está pensando em desistir, mas a gente está tão perto de viver um romper. Tão perto. Olha que louco isso. E eu vou parar de falar um pouco para você. Pode falar. Não, porque se deixar eu atropelo. Quando veio a pandemia, a Kezinha estava grávida do Benício. E nessa época a gente já estava bem. A gente já tinha começado a igreja em Miami, a gente estava morando em Miami. Então já tinha comprado um carro. Vocês abriram lá a igreja em Miami? Abriu. Não, eu comecei ela num coworking em Wynwood. Você conhece lá esse bairro? Sim, sim. Tipo, é o lugar mais inóspito para começar uma igreja evangélica brasileira. Sim. Cara, é um pastor brasileiro em Miami. Hoje a gente está no bairro de Little Haiti, do lado do Design District. Se não é Deus, cara, não tem como explicar o que a gente está vivendo, porque hoje 70% dos recursos que sustentam a nossa igreja vêm das nações. Todo domingo a gente tem 20, 30 nações diferentes conectadas no online. Bahrein, São Martin, Mônaco, Portugal, Bulgária, Angola, Moçambique, Brasil. Então, assim, isso a gente pode contar num outro momento. Quando você não está lá, quem que está? Aí a gente tem pastores convidados também lá. Que ótimo. Mas, assim, a nossa igreja é um milagre. E por que eu estava falando? Quando a gente começou Miami, no período em que a Kézia engravidou do Benício, já foi bem diferente de quando a gente estava grávida da Ceci. Mas era assim, pagava as contas e estava no limite. Então, não era mais a estação de conta de luz cortada, mas também não estava sobrando. E aí, como a gente estava no processo do Green Card, aconselharam a gente a não sair. A não fazer o parto pelo governo, com nenhum tipo de incentivo. Paga tudo particular, porque isso pode prejudicar no processo do Green Card. Eu falei, tá bom. Aí a gente foi num dos médicos mais baratos que a gente conseguiu. Acho que ficou $5 mil na época o parto. E tinha que fazer o enxoval e o quartinho. E eu não tinha dinheiro pro parto, nem pro enxoval, nem pro quarto. E eu tô fazendo as lives de cura. E aí um dia, uma editora entrou em contato e falou, cara, vamos lançar um livro seu? Você tá tocando muita gente, mano. Você tinha que lançar um livro. Eu falei, irmão, eu tô 100% comprometido com a minha igreja e com essas lives. Eu não consigo escrever um livro agora. Ele falou, mas não tem nenhum livro que você já escreveu que a gente possa relançar? Eu falei, cara, tem o que eu escrevi no hospital, 3 dias no barco, e tem o Evangelho Sem Filtro. Aí eu falei, vamos fazer uma edição premium, a gente junta os dois, faz um livro incrível, e a gente lança. Eles falaram, tá bom, fechou. Aí, em um desses dias da live, eu falei, gente, tô lançando um livro, se você quiser comprar e tal, o link tá lá na bio. Bum, caiu o site da editora. De tanta gente que foi... Caiu o site. Aí regularizamos, aumentamos a capacidade. No dia seguinte, anunciei a mesma coisa. Caiu. Acho que caiu 3 ou 4 dias consecutivos, o servidor caía. E aí, para resumir, o recurso para pagar o parto, veio todo do livro. O quarto e o enxoval veio do livro. E aí Deus me ensinou algo muito poderoso, cara. Aquele livro, ele estava na prateleira da minha casa.
às vezes o recurso que a gente precisa já está lá. Já está lá. A gente só precisa enxergar. Então, Deus ele fala, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Sim. Eu estou brotando rios de água doce no meio do deserto. Então, a questão não é se você está no deserto. A questão é, Deus ainda faz milagres no meio do nosso deserto.